Quando o dia ainda mal despertou e o silêncio carrega os últimos suspiros da noite, há um lugar onde você é esperado. Um lugar sem pressa, onde as urgências do mundo perdem a força e o coração encontra espaço para respirar. E aqui, agora que sua alma repousa por um instante menos como quem chega molhado de um temporal e encontra um cobertor quente estendido sobre o peito, você não precisa dizer nada. Já foi ouvido antes mesmo de falar. Talvez os dias tenham sido duros demais e as noites longas demais. Talvez o fogo que ardeu em volta tenha deixado marcas invisíveis, dessas que só Deus entende. Mas há uma promessa viva no ar desta manhã. Você não caminha sozinho, mesmo quando tudo parece arder, mesmo quando as águas ameaçam transbordar. Há uma presença que permanece silenciosa, fiel, inteira, e é essa presença que agora se inclina até você. Deixe que essas palavras sejam como mãos estendidas em sua direção, não para carregar você à força, mas para caminhar ao seu lado, passo por passo, respiração por respiração. Você não precisa estar forte, não precisa estar pronto, só precisa estar aqui, porque mesmo quando o mundo nos desmorona, há um Deus que nos atravessa em paz. E é nessa paz que esta oração começa, como uma brisa que toca onde ninguém vê, como um abraço que envolve até o que está quebrado por dentro. Então fique, não porque há algo que você deva fazer, mas porque há algo que Deus quer fazer em você. Deixe que a oração siga como um rio manso, e você siga com ela, leve, inteiro, entregue. Fique até o fim menos como quem percebe, no fundo da alma, que algo sagrado já começou a acontecer, quando tudo parece estar em chamas ao nosso redor. É difícil acreditar que ainda existe um lugar seguro, mas existe. É o próprio Deus quem caminha por dentro do fogo conosco. Não de longe, não de cima, mas dentro. Às vezes, o calor parece insuportável. A dor não tem nome, só pulsa. Mas mesmo assim, mesmo com o medo nos olhos e os joelhos trêmulos, Ele está, não para nos impedir de passar, mas para garantir que passemos, que o atravessemos, que saiamos do outro lado com algo intacto dentro de nós, menos a fé que resistiu, mesmo que trincada. Há momentos em que orar parece difícil, e o silêncio pesa mais do que as palavras que não vêm, mas é nesse espaço, sem som, que Deus mais fala. Ele sussurra no intervalo entre uma lágrima e outra. Ele toca onde ninguém vê, e mesmo quando achamos que não vamos aguentar mais um passo, é Ele quem nos carrega no invisível. Essa presença que não exige força, não cobra desempenho, é sopa de verdade. E a verdade é que estamos cansados, mas ainda desejamos crer, mesmo que seja com mãos vazias e olhos úmidos. Será que é errado sentir medo mesmo crendo? Será que é falta de fé quando a dor nos cala por dentro? Talvez não. Talvez seja apenas humano. E Deus sabe o que é ser humano. Ele se fez carne, conheceu o calor das lágrimas e o peso do abandono. E é por isso que Ele não nos observa de longe enquanto ardemos. Ele se aproxima. Ele entra conosco nas chamas. Ele transforma fornalhas em jardins, cinzas em testemunho e dor em ponto de encontro com o sagrado. Então, se hoje a alma parece tropeçar nas incertezas, se o coração acordou com lembranças que ainda queimam, que essa oração seja o lugar onde tudo isso se despeje. Sem frases bonitas. Só você, diante de um Deus que já viu os seus dias mais escuros e ainda assim escolheu ficar. Porque o fogo que te cerca não tem a última palavra, porque há promessas que resistem às chamas, e há uma paz que não depende das circunstâncias. Ela vem de saber que mesmo quando tudo parece perder o sentido, você nunca foi deixado só. Permita-se repousar nesse lugar agora. Deixe que o Espírito de Deus toque as feridas que você nem sabia nomear. Deixe queimar o que precisa ir, o medo, o peso, a culpa, e permita que fique apenas o que é eterno. A fé que ainda pulsa, a esperança que ainda respira, a presença que não te abandona. Porque quando você atravessa o fogo com Deus, não sai o mesmo, sai mais verdadeiro, mais inteiro, mais perto do que sempre te sustentou. Há dores que não sabemos contar, apenas sentimos, e elas nos acompanham, como sombras silenciosas, fiéis quase invisíveis aos olhos de quem passa. Mas Deus, a vi 5, quando acordamos sem forças, quando olhamos para o espelho e não reconhecemos a coragem que um dia tivemos. Vê quando fingimos estar bem, enquanto algo dentro de nós clama por socorro. E é nesse exato ponto da alma, onde tudo parece falhar, que Ele se inclina com mais ternura. Não com exigências, mas com um abraço. Não com pressa,
mas com presença. Às vezes tudo o que precisamos é de um lugar onde possamos respirar de novo. Um lugar onde a alma se sinta em casa, onde não haja necessidade de explicar o cansaço, nem justificar o choro. A oração, quando verdadeira, é esse lugar. Não resolve tudo menos, mas acolhe tudo. E é assim que Deus quer te encontrar agora. Não com discursos, mas com entrega. Não com respostas, mas com sinceridade. Ele não quer o que você finge ser. Ele quer você exatamente como você está. Talvez o fogo que te cerca hoje não seja visível aos outros. Talvez seja um medo escondido, um luto silencioso, uma batalha solitária que você vem enfrentando há tempo demais. E mesmo assim você continua. Cambaleando talvez, mas continua. E é essa persistência que o céu honra. Oh, Fato Devoca, ter apertado o play nesta manhã já é uma oração. Já é um grito suave dizendo: eu ainda quero acreditar. E Deus ouve. Deus responde. Não com barulho, mas com permanência. Ele caminha contigo por dentro das incertezas. E quando o cenário não muda, algo dentro de você começa a mudar. Aos poucos, como quem reaprende a respirar, como quem redescobre a luz por trás das nuvens. Porque a presença dele não elimina o fogo menos, mas impede que ele te consuma. Ele está nesse momento. Está agora. Está aí, ao seu lado, no que você sente, no que você não diz. Ele é o Deus que entra no meio da dor para resgatar o que ainda pulsa de esperança. E no íntimo, talvez você já esteja sentindo que há algo diferente aqui. Que esta manhã não é como as outras. Que há um silêncio novo dentro de você. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio de quem está sendo tocado. Um silêncio que cura sem pressa, que alinha sem pressão, que restaura com amor. Permaneça. A travessia ainda não terminou, mas já se pode sentir a mão dele guiando. E só isso já basta para continuar. Nem sempre percebemos quando o coração começa a endurecer. É sutil, acontece nos dias repetidos, nos nãos que a vida nos deu, nas promessas que pareceram falhar. De repente, sem notar, vamos nos afastando do que éramos. Vamos silenciando os sonhos, vamos aceitando sobreviver quando fomos feitos para viver. Mas Deus conhece esse processo. E mais do que isso, Ele sabe reverter. Ele entra no coração como quem retorna a uma casa esquecida e reacende luzes apagadas há muito tempo. Ele restaura com paciência, não com cobrança. Você pode ter chegado até aqui sem forças, mas não está aqui por acaso. Esta oração é um resgate, uma lembrança divina de que você ainda é amado, ainda é escolhido, ainda é visto. Mesmo com falhas, mesmo com dúvidas, mesmo sem saber como pedir socorro. O fogo que queima ao redor não apagou o que Deus acendeu dentro de você. E o que Ele começou, Ele termina. A dor pode ser real, mas a promessa também é. E a promessa é que Ele passa contigo. Ele não observa de longe, Ele atravessa junto. Quantas vezes você tentou ser forte para os outros, enquanto por dentro se despedaçava? Quantas vezes segurou lágrimas para não preocupar ninguém? Quantas vezes sorriu para esconder o medo? Deus viu todas essas cenas. E agora Ele vem, não para te expor, mas para te acolher. Ele vem como água fresca para uma alma ressecada, como sombra no meio do deserto, como alívio para um coração que já cansou de lutar sozinho. E finalmente você não precisa mais lutar, só descansar é nele. É difícil confiar quando já fomos feridos tantas vezes. É difícil crer quando a vida parece contradizer a fé. Mas mesmo com a fé pequena, mesmo com a alma em ruínas, você pode se entregar, porque Deus não exige grandeza menos Ele responde à verdade. E se a sua verdade hoje é: Senhor, eu não sei como continuar, então é exatamente aí que Ele começa a agir. Não há barreira que o impeça, não há escuridão que o afaste, não há chama tão intensa que Ele não possa transformar em luz. Agora é o momento de soltar o controle, de abrir as mãos e permitir que Ele toque o que você não sabe curar. Porque quando Deus entra, Ele não apenas conforta menos, Ele reconstrói. Ele não apenas segura menos, Ele sustenta. E nessa sustentação silenciosa, você vai perceber, já não está mais tentando sobreviver ao fogo, está sendo refinado por Ele. E o que surgirá daí será mais puro, mais leve, mais próximo do céu do que você jamais imaginou. Há um lugar em Deus onde o fogo não destrói, menos apenas revela. Onde tudo o que era excesso vira cinza e tudo o que era essência ressurge com brilho. Talvez você esteja nesse ponto agora, onde nada mais parece funcionar,
onde tudo dentro grita, pulse, e ainda assim, há um fio de esperança que não se quebrou. Uma coragem silenciosa que o fez chegar até aqui. Isso é fé, mesmo que você não chame assim. É ela que te move. É ela que Deus honra. Não pela força, mas pela sinceridade de quem ainda busca. Quantas vezes você pediu apenas um sinal? Uma prova de que Deus ainda se importa? Esta oração talvez seja esse sinal. Um lembrete de que Ele ainda fala. E fala com delicadeza, sem invadir, sem exigir. Ele fala no compasso da sua respiração, no acolhimento desta manhã neste momento, em que o mundo inteiro poderia estar gritando lá fora, mas aqui dentro há uma calma que não se explica. E é nessa calma que Ele trabalha. Ele não se revela no barulho, Ele se revela no íntimo. E mesmo que hoje você esteja enfrentando batalhas que ninguém vê, saiba, o céu inteiro te assiste com olhos de ternura. O fogo que te cerca é visto por Deus, e Ele não está indiferente. Ele não te abandonou. Ele está contigo como prometeu. E quando Deus promete, Ele não volta atrás. Então continue. Mesmo que tudo dentro diga para parar, continue, porque há algo maior sendo formado em você, algo eterno, algo que só pode nascer quando passamos por lugares que jamais escolheríamos menos, mas que nos transformam profundamente. Pode ser que você ainda não entenda o porquê de certas dores, mas talvez hoje não seja dia de entender, seja dia de confiar, de se render ao cuidado invisível que te sustenta, de deixar que Deus refaça o que o fogo deformou. E Ele vai refazer. Vai te erguer com mãos firmes e suaves. Vai te lembrar que você nunca foi o que a dor tentou dizer. Voka Amadou. Você é guardado. Está sendo moldado pelas mãos que criaram um universo, menos mãos que não soltam. Mãos que não erram. Então respire, solte, entregue, porque há uma paz chegando aí dentro. Uma paz que não depende do que está à sua volta, mas do que o está, sendo gerado no seu espírito agora. O fogo não venceu. E você também não precisa vencer nada sozinho. Deus está contigo menos mesmo agora, mesmo aqui. E isso, no fim, é tudo o que você precisa para continuar. Agora que a oração silenciou em palavras, que tudo foi dito, sem que precisasse ser explicado, algo permanece. Uma brisa mansa no peito. Uma lembrança sutil de que Deus passou por aqui e passa contigo. O fogo pode ainda arder ao redor, mas dentro de você há agora uma chama diferente, que não queima, ilumina, que não consome, aquece. Como uma vela acesa antes do sol nascer, anunciando que a escuridão não é o fim. Você não saiu ileso, mas saiu inteiro, carregando não apenas cicatrizes, mas marcas de encontros profundos com o divino. E isso muda tudo. O que parecia fim se transformou em travessia. O que parecia caos se revelou caminho. E o que em você já quase desistia, agora respira devagar, como quem recomeça. Que essa manhã te encontre mais leve, não porque tudo se resolveu, mas porque a presença dele se fez morada em você. E isso basta. Volte para a vida como quem retorna de um lugar sagrado, com passos simples, mas com um coração encharcado de paz. Leve contigo o que foi tocado aqui. Leve esse instante como se leva um perfume nas roupas, menos algo que ninguém vê, mas que acompanha. E quando o dia exigir demais, quando o mundo parecer alto demais, feche os olhos e lembre, Ele ainda caminha contigo pelo fogo e vai com você até o fim. Se essa oração tocou algo aí dentro, não guarde só para si. Espalhe, compartilhe essa luz como quem acende outra vela, sem perder a sua. Escreva nos comentários o que Deus falou ao seu coração, porque isso também é parte da cura. E se desejar continuar recebendo essas orações, escreva-se menos como quem firma um compromisso secreto com o céu. Mesmo em meio ao fogo, há um Deus que sussurra paz onde tudo parecia ruína.